Fala, comunidade GPF, tudo bem? Meu nome é Daniel Campos, sou especialista em fundos de renda aqui do Vai Pelos Fundos. A gente fala sobre fundos imobiliários, FIAGROS e FIINFRA. Então, se você não quer perder nenhum conteúdo que a gente publica aqui, inclusive a gente publica muito conteúdo, já se inscreve no canal e deixa seu like maroto. Quando você deixa o like, o YouTube entende que esse vídeo é relevante e manda para mais pessoas que também gostam, né, de ganhar dinheiro mensalmente, né, com fundos de renda, como a gente gosta de chamar aqui no canal, tudo bem? É muito interessante a gente ver que tem vários fundos descontados agora no mercado. A gente vai falar hoje, então, de dois dos principais fundos, que é o BTLG e o XPLG11. São fundos interessantes, grandes, especialmente você que é investidor iniciante, não é? Fazer o arroz com feijão funciona bem, estudar os fundos maiores, e até mesmo você que já investe há mais tempo, é interessante também você ficar de olho nesses fundos maiores, né? Que são fundos ali de maior qualidade, com uma maior ali diversificação entre os vários imóveis, e não aqueles fundos ali que talvez estejam mais iniciando, ou então que estejam ali em uma fase de menor diversificação. Não é proibido investir em fundos menores, mas eu acho que especialmente se você estiver começando, é interessante você começando a estudar pelos maiores, para depois aí aprofundando nos fundos menores, né? Menores de tamanho, menores de diversificação, etc. Tudo bem? Então vamos começar o nosso vídeo falando de uma matéria muito interessante aqui no FIIs.com, né? Como vocês sabem, a gente está em uma parceria muito interessante com o Funds Explorer, que é um dos principais sites de fundos imobiliários do país, e a gente vai utilizar ele, mas antes também a gente vai falar aqui de uma notícia do FIIs.com.br, que também ali, né, também é um site super relevante, está ali no grupo, né, de fundos imobiliários, Funds Explorer, FIIs.com, são sites ali super relevantes. O mais interessante é que aqui, como vocês podem ver na tela enquanto eu estou falando com vocês, tem uma promoção do Mercado Livre, né, que também vai ser alvo da gente conversar aqui, vai ser uma das coisas que a gente vai conversar aqui no vídeo, super interessante. Olha essa matéria que legal, galpões logísticos, e-commerce amplia busca por imóveis perto de SP, esquenta o mercado, galpões logísticos num raio de 60 quilômetros de distância do capital, são o foco principal das empresas e-commerce. O mercado de galpões logísticos se mantém fortemente aquecido, parecendo imune ao cenário macroeconômico. Só um parênteses aqui, pessoal, especialmente no longo prazo, nada fica imune à questão macroeconômica, ok? Especialmente ali os juros altos. Os varejistas, eles sofrem bastante com os juros altos, tanto na ponta do consumo, né? Que o crédito ali fica mais difícil para as famílias se endividam com uma dívida mais cara, tanto quanto para o próprio varejista, que ele também tem dívida, né? Todo mundo ali faz uso do crédito. Então, no longo prazo, não tem nada que escape a um país com juros tão altos, por exemplo, e várias outras questões macroeconômicas que a gente passa aqui no nosso país. Então, fecha o parênteses, e que ele já vem, né, falando do raio de até 60 quilômetros, e o destaque entre os inquilinos ficou por conta do Mercado Livre, por isso que eu achei interessante já a gente discutir isso com uma propaganda aqui de e-commerce do próprio Mercado Livre, né? Principal marketplace e maior locatório de galpões do Brasil, cuja área ocupada ali aumentou 37,1% para quase 500 mil metros quadrados, que é muita coisa. A Shopee respondeu pelo segundo maior crescimento, e a famosa Shopee também, de 25,3% para 37 mil metros quadrados. Os imóveis nesse raio, em geral, tem um perfil chamado Last Mile, que a gente sempre fala aqui, entre 30 km de raio e 60 km aqui. Ele expandiu um pouco mais essa definição, mas ok. Ou seja, o último ponto de manuseio dos objetos, mas a entrega para o consumidor. Então, quando você estiver estudando ali um fundo imobiliário de galpão logístico, é muito interessante você refletir sobre isso, né? Por quê? Hoje em dia, você com certeza ali compra online, ou então conhece alguém que compra online, você quer que o produto chegue rápido, com segurança e também sem nenhum dano, né? Então, para isso, é muito interessante que você tenha uma empresa, que esteja comprando de uma empresa que tenha galpões logísticos próximos dos centros urbanos. Que no caso, São Paulo, como a gente sabe, é realmente o grande polo econômico do Brasil, sem desmerecer outras cidades. Eu sou aqui de Belo Horizonte, amo BH, mas a gente sabe que Belo Horizonte é realmente o maior centro urbano, com a maior economia, mais uma vez sem desmerecer nenhuma outra cidade, seja ali grandes centros urbanos ou até mesmo interior, que também fazem uso
do e-commerce, que ganhou muita força nos últimos anos, especialmente ali depois da crise sanitária, né? Isso aí continuou crescendo. Então a gente vê que realmente os galpões logísticos são muito resilientes e muito provavelmente vão continuar crescendo ao longo dos anos. Tudo bem? Então agora sim, vamos utilizar lá o site do Funds Explorer para a gente comparar os indicadores, lembrando que nada aqui é uma recomendação. É interessante que você estude, especialmente os indicadores, os relatórios gerenciais, veja as lives, veja os nossos conteúdos aqui no canal, né, que você vai sair aí um investidor muito melhor com toda certeza. Vamos começar aqui com o XPLG. Vamos olhar os indicadores do XPLG, depois a gente vai passando para o BTLG e a gente vai vendo então qual que se sai ali, pelo menos nessa comparação de indicadores melhor, tudo bem? XPLG 11, como eu disse, um dos principais fundos, fundo da XP ali, que é um fundo muito interessante, muito grande, tem uma liquidez média diária de 4,2 milhões de reais, a partir de 500 mil reais, a gente costuma falar que está tranquilo. Se você for um pouco mais conservador, 1 milhão de reais, a gente vê aqui que se você for um investidor normal que não vai movimentar ali muitos milhões e milhões por dia, tranquilo, sem problemas, você pode entrar e sair de posição com maior facilidade, sem ele ter tanto prejuízo no preço ou demorar demais para entrar ou sair de uma posição. Aqui o BTLG ganha desse indicador, né, liquidez média diária de 8,7 milhões, super impressionante, mas claro, né, como eu disse, os dois indicadores estão interessantes. Né? O último rendimento, 0,78 centavinhos, com dividend yield de 9,53% nos últimos 12 meses. E aqui o XPLG, né, de forma ali muito parecida, o último rendimento ali de 0,78 e o dividend yield de 9,72% nos últimos 12 meses, bem parecido. Antes eu quero fazer outro parênteses com vocês. Pessoal, nunca olhe só o dividend yield, né? É um dos erros mais comuns do investidor, especialmente do investidor iniciante. Estou até pensando em fazer um vídeo desse, provavelmente vai ficar para semana que vem, os maiores erros do investidor. E esse é um dos grandes erros do investidor iniciante, né? Ouso dizer que não apenas do investidor iniciante, mas também de investidores ali já mais casca grossa, com mais macaco velho, como a gente brinca aqui em Minas Gerais, né? Com mais tempo ali de estrada, ainda assim cometem esse erro de olhar só o dividend yield. Mas a gente vê que os dois estão com dividend yields interessantes, apesar de estar ali abaixo da Selic. A gente vê que esses fundos de tijolo, eles tendem ali a aumentar um pouco mais ao longo do tempo, especialmente seu valor patrimonial, e com isso segue a cota, né? Os fundos de papel. Inclusive a gente fala que na época de usufruto, né, na época de aposentadoria com fundos imobiliários, é interessante você reinvestir mais em fundos de papel do que fundos de tijolo, porque tem essa valorização a mais nos fundos de tijolo, na próprio valor patrimonial, na própria cota, né? Mas também, claro, em épocas de queda eles vão cair mais também, tendo descontos às vezes, podem ser até bastante interessantes para o investidor, né? Então a gente olha aí um dividend yield aqui no XPLG de 9,72% e um dividend yield no BTLG de 9,53%. XPLG ali de forma muito próxima ganha, né? Ganha ali em relação ao dividend yield, mas como eu sempre digo, nunca olhe um indicador só. Patrimônio líquido super importante, como eu sempre falo, para a gente mostrar ali a musculatura do fundo, inclusive para ter essa segurança maior para o investidor, né? Eu sempre falo ali a comparação entre imóveis e os fundos imobiliários. A gente fez inclusive uma live super legal lá no Funds Explorer sobre diversificação de carteira. Anteontem foi super interessante, deu um engajamento muito legal. Veja, caso você tenha interesse. E a gente faz a comparação ali entre o imóvel, por exemplo, você comprar uma casa para alugar e ter um fundo imobiliário, né? Na casa é o que a gente chama de binário, ou tá alugado ou não tá alugado. E às vezes a receita não é nem apenas zerado se não tiver alugado, né? Você tem que pagar o condomínio, por exemplo, se for um apartamento, IPTU e por aí vai. Ou seja, você tem uma receita negativa, né? Você tira o caixa. E aqui nos fundos imobiliários, como são fundos ali bem diversificados, especialmente bem diversificados, quando tem alguma vacância dentro do fundo, se o gestor fizer um bom trabalho, né, o cotista não sente tanto. E depois, logo após, né, como eu disse, se o gestor fizer um bom trabalho, essa vacância vai sempre ali diminuindo. E o patrimônio líquido do XPLG, 3,5 bilhões, como eu disse, né, são fundos bem grandes, bem relevantes, mas nessa o BTLG leva, né, em termos de tamanho de patrimônio, o BTLG leva essa aí. Vamos comparar agora ali em termos de rentabilidade. Aqui a gente pode comparar no mês e o preço ao valor patrimonial. Poxa, Daniel, mas muita gente me fala que a gente não compara preço ao valor patrimonial no fundo de tijolo. Na minha humilde opinião,
Eu discordo com essas pessoas. Eu acho que é sim um indicador interessante para você olhar, especialmente se você olha ao longo do tempo, não é? Por que o pessoal fala isso? Por vários motivos, mas um deles é porque a avaliação patrimonial não acontece sempre, né? Acontece anualmente em alguns fundos, de um pouco mais, com um pouco mais de frequência, mas normalmente anualmente ali, né? Só que ainda assim é uma boa referência, na minha opinião. Fundos interessantes, inclusive, eles tendem a ter essa valorização patrimonial maior, né, ao longo do tempo. Então, para mim, é sim um dos indicadores que você pode olhar. Claro, você tem outras técnicas, outros modelos de estudo de preço. Isso aí é óbvio, mas eu acho que é um indicador que a gente pode olhar. Aqui no caso, eu vou olhar que quanto menor, melhor, concorda? Já que a gente vê que o fundo não está com nenhum problema dentro ali de seus fundamentos, mas a gente pode olhar então que quanto menos eu pagar, melhor, concorda? Né? Preço valor patrimonial, para quem não conhece, né, quem está iniciando ali, você pega o preço que você está pagando em comparação com o valor patrimonial. Então vamos supor que o valor patrimonial é R$100 e você paga ali 86, você está pagando 86 para cada R$100 de patrimônio, ou seja, 86 centavos para cada R$1 de patrimônio, que é super interessante, né? Aqui esse é o desconto do XPLG e quando a gente compara com o BTLG perde nessa, já que eu estou olhando o menor preço. Faz sentido? 0,93. Quando a gente olha aqui embaixo, no Funds Explorer, na valorização, ou que no caso, na desvalorização nos últimos 12 meses, a gente pega aqui no Year to Date, que é YTD, ou seja, do início do ano até agora, teve uma valorização do BTLG ali de 1,12%, e aí você tem dois jeitos de comparar isso, né? Como eu disse, poxa, se eu estou olhando ali que eu vou comprar, então eu posso olhar quem está mais barato, então quem ganharia nessa comparação é quem desvalorizou mais. Faz sentido? Mas você pode olhar para o outro lado. Poxa, eu tive a valorização da cota, não é? Então nesse ponto aqui foi interessante que teve uma valorização de 1,12% em um cenário super desafiador, né? Quando a gente olha já no XPLG, teve uma desvalorização de 8,22%. Então, mais uma vez, tem os dois lados da mesma moeda, né? Você pode olhar, não, então talvez o XPLG ganha nessa. Por quê? Porque ele desvalorizou mais, né? Desvalorizou mais. Ou você pode olhar, não, mas o BTLG valorizou, então ele ganhou. Então teve nessas duas questões. Como eu estou olhando em questões de estudo para compra, para aquisição, eu acho que nessa o XPLG leva. Por quê? Porque está mais descontado nesse sentido, né? Mas se você olhar em termos de rentabilidade, o BTLG leva essa. Então vamos ter aí as duas perspectivas, né? Então foi isso. Um vídeo bem curtinho, a gente olhando os indicadores do Funds Explorer, especialmente se você é iniciante. É interessante você já começar a olhar os indicadores, olhando vários deles, olhando também os relatórios gerenciais, para, claro, não ficar apenas em um indicador que não é, na nossa opinião, o mais interessante. O mais interessante é você olhar uma visão um pouco mais geral, que nem a gente fez aqui hoje, beleza? Espero que tenha gostado do vídeo hoje. Se gostou, deixe seu like, se inscreve no canal e até a próxima. Tchau, tchau.